Galera, CorelDRAW, vamos fazer mais uma modelagem. Para aprender ou ver demonstrado aqui mais uma ferramentazinha, mais uma técnica. A bolsa é essa aqui, não é nenhuma novidade, porque no canal tem outros vídeos já ensinando esse tipo mais ou menos, né, de crossbody. O que eu achei legal fazer não é bem o molde, tá? O molde é um pretexto. É para a gente aprender a entender um pouco mais das ferramentas do Corel, para quando tiver que fazer um bolso e esse bolso precisar sair para uma modelagem separada, tá? Então é isso. Como se trata de um molde que tem um bolso, então o molde é esse aqui, inclusive, ó, o molde do corpo, né? Aquela inclinação com curva que normalmente a gente faz aqui, né? Toda vez que você faz uma bolsa assim, uma mochila, bolsa maternidade, né? Ela é uma bolsinha com fole e canal de zíper, normalmente ela segue esse sistema de fazer, né, a inclinação, um ângulo inclinado e as curvas com raio, tanto na parte superior quanto inferior. Então, até aí, há vários vídeos no canal fazendo a mesma coisa, só mudando as medidas, tá? Mas aqui eu vou fixar um pouquinho mais na elaboração do bolso, tá? Então, assim, a gente vai fazer a metade do molde. Então, a gente vai fazer um retângulo, sempre assim, né? Partindo do retângulo, né? Eu vou tirar aqui por uma questão... Poderia até deixar, tá? Porque é 5 mesmo a curvatura, mas só para começar do zero mesmo. A gente vai fazer, então, um retângulo de 15 por 20, observando sempre uma coisa que às vezes eu erro pra caramba, que é o cadeado, tá? Eu às vezes deixo o cadeado fechado, e se eu deixo o cadeado fechado, eu não consigo pôr a medida que eu quero, tá? Eu tenho que pôr uma medida e a outra quem determina é o programa, por causa da proporcionalidade. Então, se eu quero 15 por 20, eu tenho que deixar esse cadeadinho aberto. Se eu fechá-lo, com certeza ele não vai manter isso daqui. Tá mantido agora, mas na hora que eu vier para cá, para a tela, para fazer o desenho, ele vai alterar isso aqui, tá? E isso dá um prejuízo enorme quando você não observa, entendeu? Aí quando você chega lá no quinto, sexto passo do molde, é que você vai ver que tem ali ponto 60, ponto 70, entendeu? A mais ou a menos, e isso vai fazer diferença, tá? Então nunca se esqueça, tá? De observar e às vezes até checar se tá realmente na medida que você tinha colocado. Então é 15, largura 20, sendo que isso é a metade, tá bom? O raio aqui é de 5 e a inclinação é de 3. A gente já sabe, né, que a primeira coisa que a gente vai fazer é o raio de 5 centímetros, porque a ferramenta já está habilitada para isso, tá? O retângulo, quando ele é desenhado, ele já tem essa facilidade de você poder definir os seus cantos, né? Através do raio que você define para ele. Então, ele tem 5. No vídeo que vocês vão ver, porque eu vou deixar o link para o vídeo ensina a fazer esse molde no papel e ensina também a fazer toda a bolsa, construir toda ela, cortar, estruturar, enfim, tá? Então eu vou deixar o link lá e vocês vão ver que a pessoa, quando ela faz o molde, ela põe aqui, ó, meio centímetro, né? Ela mede 4,5 centímetros, que vai dar meio centímetro além dessa curva, para ela então fazer a inclinação e cair naquele meio centímetro. Por se tratar de modelagem feita em programa gráfico, não vai ficar nenhuma emenda, não vai ficar nada, a não ser a curva normal, como tá aqui, ó, tá vendo? Então não há essa necessidade. Mas quem quiser seguir para ver como fica à vontade, é só seguir, sem problema, tá? Bom, eu tenho que fazer uma inclinação aqui de 3 centímetros, tá? É uma inclinação maior, né? Então, para eu fazer essa inclinação, eu vou pôr aqui a grade um pouquinho
só pra gente fazer, tá? E depois eu tiro. Eu venho aqui, ó, na ferramenta forma. Eu poderia pôr aqui um quadradinho, tá? Não precisava ser isso, né? Eu poderia pôr um quadradinho de 3x3 e encostar aqui. Mas para ser mais rápido, a gente vai, coloca a grade. Essa grade está configurada em meio centímetro. Cada quadradinho desse tem meio centímetro. Eu acionei, então, esta ferramenta, a ferramenta forma, que é a ferramenta que edita linhas, né? Edita nós. E para ela ficar totalmente ativa, eu venho e converto em curvas, fazendo com que a linha fique azul. 3 centímetros aqui são 6 quadradinhos, tá? Porque cada um tem 0,5, são 6. Então, eu vou vindo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 3 centímetros, tá bom? Aqui eu tenho 3 centímetros, já vou tirar aqui por enquanto. E também aqui eu preciso fazer uma curva, né, com um raio de 5,5, que é a definição do tutorial, tá bom? Da modelagem. Poderia ser 6, 8, poderia ser aquele que você quisesse, desde que coubesse nesse segmento de 15 centímetros, tá? E no caso, como eu sempre digo, né, quando eu tô com a ferramenta forma ativada, quando eu saio já daquele retângulo que eu estava fazendo logo no começo, quando eu entro então aqui, eu tenho que usar a ferramenta cantos que tá aqui, ó, janela de encaixe, e aqui eu tenho cantos que já tá ativada, né? Eu ativo cantos e cantos vai aparecer aqui no cantos. Vai aparecer aqui é que eu faço a configuração, tá? Quer dizer, não tem como não fazer a curva, tá? Se você tiver com a sua linha em curvas, como nós pusemos em curvas, você usa essa ferramenta. Se você não tiver com a sua linha em curvas, como foi logo no princípio, quando eu fiz o traço do retângulo, não estava em curvas ainda, aí eu uso a opção que vai aparecer aqui. Tá? Ah, mas não apareceu. Usa essa então, não tem problema nenhum, tá bom? Ela vai fazer a mesma coisa. Você define aqui o raio, ó. Aqui no caso, como aqui é aqui em cima, o raio é de 5,5. Então ela vai você define quanto você quer de raio. Você define qual é o tipo de canto que você quer. No caso a gente usa filete, porque ele é redondinho, né? E aí você aplica, tá bom? Dessa forma aqui, e fica inclusive delimitada a curva entre os dois nós, caso você queira editar, né? Caso você queira mudar essa curva, você vem aqui, ó, tira, e ela já até mudou, tá? Caso você queira mexer nela, ó, aqui, ó, é isso, tá? É isso aqui que você vai fazer, é isso aqui, você vai trabalhar essa curva do jeito que você quiser, tá certo? Ó, aqui já não é mais uma curva, né? E, enfim, é uma forma que você tem de modificar, né? Manipular, de editar essa curva, tá? Eu tô voltando, né, aqui em desfazer, tá? Então essas setas, essas setinhas, elas existem para isso mesmo, tá? Para você editar daqui até aqui. Editar daqui até aqui significa modificar, né? Apagar, fazer outras coisas que você quiser. Você pode excluir, pode fazer um outro formato, tá bom? Bom, então tá feita a modelagem já do corpo da minha bolsa, tá certo? Eu já tenho então isso aqui pronto, tá aqui. É simples, né? Como vocês viram, não é nada complicado. Só que agora a gente vai entrar para fazer o bolso. A minha opinião é a parte mais interessante aqui, tá? Porque é algo um pouquinho novo. Para garantir e a facilidade de trabalhar com esse bolso, eu já vou fazer uma cópia dessa forma que eu acabei de fazer, tá? Eu copio, colo e separo aqui. Pode ser que eu venha precisar, não sei, tá? Porque eu estou trabalhando agora com mais de uma imagem, né? E aí é o seguinte, eu queria deixar em 100% isso aqui, sério mesmo. Eu vou precisar que o meu bolso comece a 13 centímetros da base. Então,
Como eu vou fazer um bolso aqui na minha bolsa, eu tenho que raciocinar em termos de CorelDRAW que eu vou fazer uma segunda peça. Se eu desenhar aqui no molde direto, eu tenho uma forma de transformar esse desenho num outro molde, tá? Tem uma forma. Já é mais, não é que é difícil, ela é mais trabalhosa. Mas se eu não quiser ter essa complicação, né? Não é bem complicação, mas esse trabalho, né? De ficar cortando pedaços do molde aqui do desenho, então eu já faço o molde do bolso partindo do mesmo pressuposto que se eu estivesse fazendo no papel, tá? Então eu vou ver aonde é os 13 centímetros que eu quero a partir da base. Ah, mas tem que ser 13? Não, não é bem assim. É o molde que determina esses 13, tá bom? Você pode fazer a sua bolsinha maior, né? Outro tamanho, não pode? Pode fazer, em vez de 15 por 20, você pode fazer 25 por 30, por exemplo. Então, a altura vai ser outra. A altura da bolsa, o tamanho da bolsa, fica a seu critério fazer. Eu estou seguindo um tutorial, as medidas, mas eu poderia fazer de outro tamanho, tá? Outra altura. Isso aqui é só o modelo para que você faça depois do jeito que você quiser, do tamanho que você quiser, se você quiser, tá? É mais a técnica mesmo. Então, se a altura é 13, eu vou ter aqui, eu já vou até acionar essa ferramenta retângulo, ou seja, eu vou fazer outro pedaço de molde, tá? Só que eu vou me basear por esse que tá embaixo, mas eu vou fazer outro molde, tá bom? Então, eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui é o 13. E aqui eu faço, então, um retângulo, saindo um pouquinho fora, tá? Para eu me basear aqui, ó. Pronto, eu tô criando o meu bolso. É um outro retângulo, é um outro pedaço, é um outro papel. Tá certo? Ah, eu estou fazendo um papel, botei o papel de seda em cima, papel fininho em cima e estou copiando. São duas partes né? E é claro que ele vai ter que seguir isso aqui, que tá aqui embaixo, tá? Então, aqui é a altura do meu bolso, tá vendo? Esse pedaço aqui é menor do que esse, tá? Então, há mais área de bolso do que não, né? Mas o bolso vai ser desenhado ainda, vocês vão ver. Aí eu vou ajustando, né? Aqui, ó. Aqui. Não, não vai dar, não. Aqui, ó. Pronto. Um pouquinho mais, né? Aliás, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer 0 o raio do canto. Depois eu ponho o tanto que é, né? Eu vou fazer 0, tá? Pronto, pra gente ficar entendendo mais o que tá se passando aqui, né? Aí eu encosto ele aqui, ó, no molde, ó. Encosto ele devagarinho. Aqui ele tá certo, aqui ele tá certo. Só aqui do lado que eu quero que ele encoste um pouco mais. Nem sempre é fácil, né? Ele teria então uma largura, ele tá com 15,5, né? Ele tem que ter 15. Pronto, tá? Ele tem que ter 15. Tem um pouquinho de bolsa aqui para baixo, mas não faz mal, de corpo de bolsa. Aí eu venho aqui na ferramenta forma, inclino ele. Aliás, antes de eu inclinar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer a curva dele, né? Pronto, aqui. A curva é 5.
Pronto, curvou. Aí eu venho aqui na ferramenta forma para editar e fazer essa inclinação aqui, ó. Prontinho, ficou a mesma coisa. Então, você tem o tecido do bolso aqui em cima e embaixo o corpo. Isso é importante, hein, gente? São duas camadas que eu tenho aqui, tá bom? Aí, esse bolso é o seguinte, ele é desenhado assim, ó. Ele já é um bolso. Se você quiser deixar assim, você pode deixar, tá? Não tem problema. Ah, eu quero pôr um zíper, então você põe o zíper aqui. Tá bom? Ele já é um bolso, você percebeu que eu fiz um quadrado, né? Aliás, perdão, um retângulo, coloquei ele aqui em cima e fui fazendo a curva dele. A curva dele é de 5, exatamente igual a imagem que está embaixo. E aí, com a ferramenta forma e pondo em curvas, eu peguei a lateral e inclinei. Eu fiz exatamente igual que eu fiz anteriormente, só que num quadrado menor, de 15 de largura por, acho que 13, né? Vamos ver até o tamanho, até fiquei curiosa. 15 por 13. Percebe que tem um pouquinho a mais, né? 15,067, 008, porque ele tem algumas mudanças em cima, ele está em cima do outro, né? Então, agora eu tenho esse quadrado e eu vou precisar de uma linha também de apoio. Eu vou até desenhar essa linha aqui, a mão livre, ó. 1, 2, 3. A 3 centímetros de cima, peraí que eu tô errando aqui. A 3 centímetros daqui eu traço uma linha, tá? Aqui, ó. Pronto. Como se fosse uma faixinha, tá? Isso aqui é para você colocar, né? Para você desenhar o bolso. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Esse bolso, ele é assim, ó, ele é curvo, ele tem essa curva aqui, ó, tá vendo? Essa curva aqui, ó. Ele é um bolso encurvado. Então, como é que nós vamos fazer esse bolso encurvado aqui? Esse aqui é o meu retângulo, certo? Esse aqui é o meu retângulo, esse aqui de cima. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto, isso aí. Fazer em vermelho, né? Aí a gente já sabe que o que tá em vermelho aqui, ó, é o bolso, é outra peça. Isso aqui é uma linha. Você vê que nem ficou na mesma cor. Mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aqui, assim, mais ou menos, eu vou querer descer isso aqui, fazer uma curva. Para isso acontecer, eu vou precisar da ferramenta forma. Quando eu falo que a ferramenta forma edita, significa o quê? Que você pode desenhar, transformar aquela linha, né, através dessa ferramenta. Até então, ela só pode ser uma linha reta, uma circunferência e acabou. Agora, se você quiser flexionar essa linha e transformar, você vai usar sempre o que? A ferramenta forma. E tem que estar habilitado isso aqui, ó. Converter em curvas, tá? Se converter em curvas, que estava aqui, que eu converti, né? Para poder acontecer, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, aqui mais ou menos, né? 5, 5,5 mais ou menos, eu venho aqui com o botão direito, aperto em separar, tá? Aí, separar por quê? Porque eu vou querer mexer essa linha pra cá, aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Essa linha aqui, tá? E essa linha aqui é que vai se transformar nisso aqui, ó. Ó, nessa curva aqui. Tá? Ela era uma linha que vinha até aqui. Aí eu peguei e já abaixei a linha. Por quê? Porque o meu bolso é isso aqui, tá? Isso é bacana porque você pode fazer isso em qualquer formato, de qualquer bolso, qualquer trabalho que você for fazer, seguir mais ou menos esse raciocínio, tá? Aí eu volto para minha ferramenta forma e aqui, ó, eu digo que eu quero que seja o quê? Em curva. Que é para eu curvar essa linha. Aí eu vou fazer isso aqui, ó.
Olha que legal. Tá? Você vai, ó, observa essa linhazinha, ela ficou aqui retinha, tá vendo? Essa daqui, ela pode ficar também. Vamos supor que eu queira que ela fique reta aqui, ó. Tá? Então, quanto mais retinha, menos curva. A curva menos acentuada. Quanto mais para cima, mais curvinha. Tá certo? Então, aí fica a gosto de vocês. Eu posso fazer até aqui assim, se eu quiser, tá? No momento, eu tô satisfeita com essa curva. Aqui, assim, retinha, eu posso vir aqui, quer ver? Ó. Olha como ela fica quase uma reta, né? Tá? Então, na minha opinião, tá bom, certo? Esse bolso, pra mim, tá bom, tá? Essa linha, na verdade, ela só serviu para eu saber de onde até onde eu ia fazer a curva, só, tá? Ela não tem mais essa importância aqui para mim, tá bom? Mas deixa aí por enquanto, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai selecionar esse objeto, vai clicar em Alt, vai selecionar aqui também, aqui ó, tá vendo? Aqui ó, com a tecla Alt apertada, ou seja, a tecla Shift. Aí eu venho nessas opções aqui ó, parar e intersecção. Intersecção eu venho e faço isso ó. Eu tiro o bolso. Entendeu o que eu quis falar? Aqui, ó. Aqui você tem o seu bolso feito. E aqui você tem... Aqui você tem outro. Ah, não, não tem. Pensei que tivesse ficado. Não. Tá aqui o seu molde e aqui você tem o bolso. Você pode até... Aqui, ó. Tá vendo? Devolver aqui, ó. Tá? Aqui. Eu até vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse bolso, pronto, deixar ele aqui, tá? Porque eu vou precisar agora dessa parte de cima separada dessa daqui, essa eu já consegui. E essa, como é que eu faço para separar? Né? Eu faria como também essa intersecção, sei lá, para eu fazer a intersecção, eu teria que ter uma outra imagem aqui em cima, como eu fiz aqui. Entendeu? Por que eu desenhei primeiro o retângulo, fiz com que o retângulo se transformasse no desenho do bolso? Porque aí, quando eu apertei a intersecção, ele simplesmente virou o que eu queria e eu pude remover ele dali, né? Eu tenho dois porque eu, na verdade, quero trabalhar agora essa parte aqui. Eu venho aqui, ó, no excluir segmento e vou trabalhar aqui agora. Ah, já começou mal, né? Vou ver se eu consegui, beleza. Consegui. Aqui não pode ser tão perto. Acho que não vai dar. A gente vem vindo de pedacinho, né? Pra ver se... Vamos ver aqui, ó. Aqui não deu. Então, eu venho aqui na ferramenta forma. Na ferramenta forma eu faço isso, ó. Pronto. Bom, o que foi que eu fiz aqui? Na verdade, eu usei aqueles segmentos, né, que estavam lá, eu fui, abaixei eles aqui para cima, subi, né, e aí essa ferramenta funcionou, essa ferramenta excluir segmento. Se ela não funcionasse, eu vou até devolver aquilo que eu fiz, só para vocês verem. Eu poderia fazer o seguinte, ó,
é isso aqui, não é a forma? Eu venho aqui, ó, separo, e venho aqui, ó, excluo, vamos ver se sai tudo certo. Às vezes não exclui, mas excluiu, tá? Porque não tem, assim, um jeito de você pegar uma borracha, pegar e apagar, pegar, seleciona e deleta, não tem, isso não existe. Quer dizer, pode existir de outras formas para outras finalidades, com outras finalidades. Aquilo que a gente está fazendo, quando a gente está fazendo molde, não. Você tem que apagar dessa forma mesmo, ou usando essa ferramenta, que é excluir segmento, como a gente fez, né? Ou então usando a ferramenta forma. Aí sim, você seleciona, separa e exclui. Seleciona, separa e exclui. Assim que funciona, com bastante paciência, tá? Então aqui, deixa eu fazer uma... Deixa eu ver aqui. Tá vendo essa linha aqui? Já até voltei a cor, né? Essa linha aqui serviu para essa parte e para essa daqui, tá? Agora eu venho aqui, coloco preto de novo, pronto. Eu já tenho então o bolso e tem a parte de cima do bolso. Vocês vão ver que aqui vai o zíper, tá? E essa parte daqui costura no zíper. Então existe um zíper que vai unir esta parte a esta, formando então esta frente do bolso. Ó, tá vendo? Quer dizer, esta parte ela tá costurada aqui e a outra parte costurada em cima através do zíper, da impressão que são duas partes, né? A parte do fundo e a parte da frente. Na confecção vocês vão aprender como é que é, tá? Era isso aqui só que eu queria demonstrar, tá bom? Como que a gente faz para ter um bolso desenhado na peça, porque a peça é importante para definir o formato do bolso, né? E como que esse bolso se transforma num molde à parte. Eu poderia fazer o molde separado, mas ele é difícil de fazer quando ele está conectado com o corpo da bolsa, porque ele tem uma medida, né? Tem uma curvatura, então você pode fazer a parte, com certeza. Você pode pegar o retângulo, fazer aqui, curvar também de boa, tá? Mas se você for fazer em cima do molde, já para ver se ele tá de acordo com o tamanho, as curvas, tudo, se você for fazer assim, é isso. Traça retornando, né? Traça o retângulo, tá? Aqui eu não vou nem pôr medida, tá bom? Eu só voltando, ó, faz o retângulo. Esse aqui é o retângulo que eu quero. Deixa eu pôr 0 aqui, só pra gente recapitular. Como eu quero fazer um bolso aqui, então eu vou pôr um pedaço de papel, um pedaço de tecido que seja em cima do meu molde para fazer esse bolso. Eu não vou desenhar direto, eu vou desenhar numa outra lâmina, vamos dizer assim, tá? E aí eu venho e acerto o tamanho é 15 de largura, né? Então eu não posso deixar que seja mais do que isso, senão vai atrapalhar. Aí eu ponho 15 centímetros, ó, beleza, ficou. O que eu preciso agora? Eu preciso fazer essa curva igualzinha, tá? Aí eu venho, faço a curva 5. E agora eu tenho que fazer a inclinação, exatamente como a minha bolsa fazia, minha bolsa que tá por baixo. Aí eu venho aqui e pronto, certo? Tá pronto. Então eu tô com duas partes aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho condição de mostrar isso aqui. Aqui, ó, as camadas, né? São várias as camadas, são várias as páginas. Então, ó,
a cada curva, cada pedaço, ó, grupos, tá vendo? Tá tudo aqui. Ó, tá tudo aqui. Então não tem só uma curva, não tem só um objeto, sabe? Existem outros aqui também, tá certo? Só para mostrar que cada coisa é anotada dentro da tabelinha ali do programa, tá? Então eu tô com esse bolso aqui, ele pode parar por aqui. Eu poderia fazer diferente também. Eu posso pegar, falar, ah, não, eu quero só uma curva aqui, ó. Quer ver? Eu faço isso. Eu só quero isso aqui no meu bolso, ó. Mais nada. Daí eu venho, certo? É claro que para eu fazer isso eu tenho que entender que essa curva, existem duas curvas, né? Aqui, quando eu abrir o molde, mais outra. Mas é só mesmo para... Pronto, assim. Resolvi fazer uma curva assim. Pronto, acabou. Aí eu venho, faço o quê? Seleciono, depois eu seleciono com um Shift esse bolso aqui também, tá tudo selecionado, ó. Aqui e aqui. Parece que não... Isso. Tem que aparecer isso aqui. Se não apareceu, é porque não selecionou direito. Aí eu venho em intersecção. E saiu o bolso, certo? E tem outro aqui, ó. Mais um. Tá aqui o bolso. Então, esse aqui é outro molde, certo? Esse aqui já é um outro molde que você tem. Então, é disso que se trata essa demonstração, tá bom? É sobre isso. Eu deixo lá para vocês verem o vídeo com as medidas todas certinhas. Outra coisa também é que vai aparecer o canal, né? Isso aqui que a gente sempre faz, né? O canal do zíper no tutorial é 37 por 6. Corta 2 vezes para ficar com 12 centímetros. O fundo é 54 por 12. Se você somar 54 mais 37, você vai ter 91 ao todo, né? Então, quando você pega essa aqui, ó, você chega aqui, depois que você terminou, né, que você terminou a sua... Por isso que é legal a gente fazer assim, copiar, né, sempre... Onde é que tá? Não tá aqui. É essa daqui que eu copiei. Deixa eu apagar. Quando você tem, depois de pronto, tá aqui, tá pronto, certo? Eu fiz, tá pronto, agora eu vou espelhar, né? Então, eu vou pedir para copiar, editar, colar, pedindo para espelhar horizontalmente, tá? Eu venho aqui, aumento bem, para ver se tá tudo certo. Aqui, ó. Tá tudo certinho, tá tudo... Ok, olha lá, tá vendo? Não tá nada fora do lugar. Aí, depois que eu vejo isso, eu faço aqui a minha seleção, tá? Venho aqui e peço para soldar. No que solda, termina essa linha aqui do meio, tá? Então, essa é uma outra forma também que vocês têm para fazer, tá bom? Também pode fazer a linha de contorno, né? Você pode vir aqui, ó, fazer o contorno de 1 centímetro, pronto, tá vendo? Já tá feito o contorno para costura, o contorno para também para estrutura, né? A parte do meio, enfim. Isso tudo eu tô falando assim por cima, por quê? Porque nos outros vídeos isso tudo tá super bem explorado, entendeu? É mais do mesmo, tá? Você pode olhar lá nos outros vídeos que vocês vão encontrar. Aqui, o que eu queria mais uma vez assim demonstrar, porque isso também já foi amplamente falado, demonstrado, nossa,
é o tamanho desse anel todo que vem ao redor, o tamanho dessa linha, né? Que é quando eu venho aqui em janela de encaixes e venho em propriedades. Aliás, eu vou fazer diferente, ó, aqui, ó, botão direito, propriedades. Já vai aparecer aqui, tá vendo? Olha o tamanho, 87, 71, 78, eu vou dizer que é 90. Eu arredondo para 90. Por que eu vou arredondar para 90? Porque aqui eu já tenho uns dados preliminares de uma modelagem que está saindo dessas medidas, que é de 91, tá? Então eu já arredondo, porque eu estou me baseando nessa modelagem. Se eu não tivesse essas medidas, fossem medidas minhas mesmo, eu arredondava para 88, pronto. Tá? E faz a experiência, né? Porque aqui é uma modelagem feita no papel e talvez medida com fita métrica, não sei. E aqui é feita no computador, tá? Então você põe 88 aqui ou põe a medida que está aqui. O que vale é saber que sempre a gente tem acesso à medida de toda essa curva. Outra coisa interessante é o seguinte, aqui nas medidas fornecidas nesse tutorial, ela tem, o canal do zíper é 37 e o fundo 54. Quer dizer que a parte de baixo sempre é maior. Sempre é maior porque é uma bolsa, ela pode virar, se desequilibrar, se eu mantiver na metade, tá? Então a parte de cima sempre é menor. Para não ter assim muito estresse, para ficar medindo qual parte é qual parte, porque isso também já está em outros vídeos, a gente pode se basear numa porcentagem. Pelo que eu percebo, aqui nesse tutorial aqui, ela usa 40% em cima e os outros 60% embaixo. Então, seria assim, se eu tenho 90 de curva, 40%, que seriam 36 centímetros, aqui em cima, no anel do zíper, tá? 36. E o restante fazer o fundo e a lateral, tá? Que é o que tá aqui, tá? Aqui, ó, ela tem canal do zíper 37 e o fundo 54, tá? Então é isso, 40% você usa, 40% na medida em cima e o restante embaixo, tá? Tá com 25%, né? Por isso que tá estranho assim. Mas assim, o objetivo realmente era esse, era o de usar a ferramenta intersecção para poder fazer formas, né? Para poder fazer pedaços, no caso, um bolso, e tirar, remover como um bolso separado para sair uma modelagem separada. A mesma coisa, olha, eu tenho aqui, ó, tá aberto aqui, certo? Tá aberto aqui essa minha modelagem, a minha modelagem da frente, tá? E eu não quero fazer nada com zíper, eu quero fazer um bolso comum, é a mesma coisa, tá certo? Eu faço o retângulo aqui na altura que eu defino, tá? Ó, eu faço um retângulo aqui. Caramba, né, gente? Fala sério, hein? Faço esse retângulo, eu venho primeiro olhar aqui, qual é o tamanho do retângulo de baixo que eu tenho, que eu não lembro. É 30, 135 a largura, né? Porque ele tem também aqui a... Então, eu venho aqui, ó, e peço para fazer a largura de 30 centímetros, 135 que seja. Pronto, tá? Coloco no meio, né? Então, eu já tenho um bolso aqui, tá bom? Se eu tivesse costurando, eu fazia o que mesmo? Cortava aqui assim, né? Pra fazer igualzinho. Mas como eu não tô costurando, eu tô com um programa super que ajuda pra caramba, então eu não preciso costurar nem cortar. Eu só venho aqui nas minhas ferramentas, tá? Ó, o de sempre. Aliás, peraí. Eu venho aqui, coloco 5 do lado esquerdo.
e 5 do lado direito. Tá feito, tá? Transforma em curva. Pronto, já tem um bolso aqui, tá? Aí eu escolho, né? Como que eu quero esse bolso aqui? Quero uma curva no meio. Então, primeiro eu venho aqui, ó. Jogo a grade aqui. Tá? Peraí. Fiz uma bobagem, uma bela bobagem. Aqui, ó. Pronto, agora tá no meio que eu sei por causa do X. Aí, por que eu preciso do meio? Porque eu quero que aqui eu tenha quero abaixar aqui no meio, ó. Aqui, tá vendo? Aqui. Mantendo esse ponto médio aqui, tá vendo a bolinha aqui, ó? Centro, tá? Então, esse é meu bolso. Daí, eu já fiz o bolso, já baixei ele, né? Só usar a ferramenta forma e abaixar. Aí, eu venho aqui, seleciono, depois eu dou o Shift para selecionar o bolso aqui, ó. E venho em intersecção. E aqui eu tenho o meu bolso, tá bom? 2, se não quiser, tem 2. Eu apertei 2 vezes, tá? Então, eu tenho bolso aqui. 1 ou 2, eu posso até usar um aqui para marcar aonde é que vai o bolso, tá? Então, é disso que se tratava essa demonstração. O restante da confecção, os outros detalhes, eles vão no vídeo, tá? O vídeo do estúdio que faz essas belezinhas, tá certo? E lá no vídeo dá para vocês entenderem. Qualquer coisa, é só falar comigo que no que eu puder eu ajudo. Observe que nesse vídeo ela vai fazer uma marcação, que é a marcação da alça. A marcação da alça, ela vai encontrar o meio do molde, né? O meio. E 4 centímetros para lá e 4 centímetros para cá é aonde ela vai marcar a colocação da alça, tá bom? Então, isso é uma coisa que vocês também, quando estão fazendo o molde, vocês também podem fazer. Podem, não devem, tá? Depois do molde pronto, colocar as marcações, tá? Aqui a gente já tá com a marcação do bolso, dessa vez ficou bem clara a marcação de bolso. Mas aí faz a marcação de alça também, tudo tem que ser marcado, né? E também essa canal de zíper e fundo, né? Muito bem testado antes. Toda a modelagem precisa ser testada. Ela já foi testada, essa modelagem. Sim, ela já foi testada. Mas você vai testar a sua, certo? Então, é importante. Esses bolsos aqui, eu vou até deletar, porque isso não tem nada a ver com esse modelo, com nada. Tem só a ver com a opção intersecção, que faz com que eu possa fazer bolsos à vontade nas minhas bolsas, nas minhas mochilas, e remover dali como sendo um molde separado, tá bom? Dando menos trabalho. Gente, eu fui!